Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, seus aprovados e aprovadas. Estou aqui com vocês novamente, professor Igor Daltro, para falar sobre atos administrativos. Neste bloco, nós inauguramos o nosso módulo de atos administrativos. Historicamente, no direito administrativo, é a matéria, é o tópico da nossa disciplina que perde apenas para licitações públicas. Historicamente, é o conteúdo que, depois de licitações, mais cai em provas de concurso. Isso eu não tiro da minha cabeça, assim, porque eu acho, não. Ah, professor, de onde você está tirando isso? Você acha isso, né? Da tua cabeça? Não, não, velho, não é da minha cabeça, não, bicho. Eu tô te falando isso baseado em estatística. Isso é comprovado. Dependendo da seara, por exemplo, se é segurança pública, é o tópico mais cobrado. Agora, se eu estou falando da área de tribunais, aí licitações assumem protagonismo. Mas, de maneira geral, atos administrativos é um tema muito importante. E eu vou destinar aqui nesse nosso primeiro bloco eu vou focar, eu vou orientar nossos esforços para que a gente entenda a parte conceitual. Não só nesse bloco, tá? Porque nos outros blocos eu vou complementar a parte do conceito, alguns outros itens que são importantes. Tudo bem? Quando eu falo em atos administrativos, naturalmente o que vem na sua cabeça é a atuação da administração pública. E você está pensando certo, tá? Você não está pensando errado, você está correto. Parabéns. Din, 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 din. Você acertou. Quando nós falamos em atos administrativos, nós falamos em ato da administração pública, uma atuação que vem da administração. Mas aí é justamente onde a gente começa a pegar o detalhe. Nem toda atuação da administração será um ato administrativo. Nem tudo que surte efeito na administração é um ato administrativo. Vai depender de outros detalhes. E aí eu vou pontuando com vocês ao longo da nossa aula, beleza? Então, sem maiores delongas, deixa eu trazer aqui para vocês o nosso conteúdo. Esse é o nosso módulo de atos administrativos. Você já conhece o formato. A gente vai nos nossos slides. Lá embaixo sempre você tem o trecho do tópico que nós estamos falando. Então, vamos começar falando de conceito. Primeiro, para falarmos em atos administrativos, a gente tem que fazer uma breve introdução sobre o que é um tal de fato jurídico. O que é um fato jurídico? Pense um fato jurídico como todo e qualquer acontecimento que produz efeitos na seara do direito. Então, quando uma pessoa está andando na rua e ela cai num buraco e se machuca, aquilo gera um dano. E quando uma pessoa sofre um dano, nós estamos diante de uma possibilidade de uma indenização. Logo, é um fato jurídico. O falecimento de uma pessoa também é um fato jurídico, afinal de contas, gera, por exemplo, o direito de eventual pensão de algum dependente beneficiário. Quando você, por exemplo, está andando numa via pública com o seu carro e avança um sinal e sofre depois uma multa de trânsito, essa multa de trânsito, o próprio avanço do sinal, surte o efeito jurídico, porque avançar o sinal é uma infração de trânsito e sofrer a multa é um ato praticado que constitui a você o dever de pagar aquela multa. O nascimento de uma pessoa é um fato jurídico, porque quando uma pessoa nasce, alguns direitos da personalidade são entregues a ela. E, inclusive, aquela criança que acabou de nascer, ela é de responsabilidade de outras pessoas, seus representantes legais, os seus genitores, que, inclusive, vão lá tirar a certidão de nascimento dessa criança. Olha, o nascituro, a representação legal, a certidão de nascimento, tudo isso é fato jurídico, porque tudo isso tem relevância para o mundo do direito. Ah, professor, mas o que não tem relevância para o mundo do direito? Olha, se você tomou um tombo na sua casa e nada te aconteceu, você caiu, levantou, não houve danos, ninguém sofreu nada, foi só motivo de risada. Foi só motivo para alguém na tua casa olhar e falar: "E aí, otário, caiu". Foi só para isso. Isso. A gente aqui não está falando de um fato jurídico, porque não tem relevância nenhuma para o mundo do direito. Mas preste atenção no que eu trouxe aqui para vocês. Eu botei ali, ó, fato jurídico em sentido estrito, que aí eu já vou adiantar aqui, tem a explicação, e depois eu coloquei atos jurídicos. Porque fato jurídico acaba sendo um gênero que tem duas espécies: o fato jurídico em sentido estrito e os atos jurídicos. O fato jurídico em sentido estrito, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. O fato jurídico, aí eu estou falando em sentido estrito, é um evento que é o quê? Natural. Não é algo que deriva do homem, é algo natural e, logicamente, que produz o quê? Efeito jurídico. Afinal, tudo que nós estamos debatendo aqui nessa aula produz efeito jurídico.
Então, professor, me dá um exemplo de fatos, de acontecimentos que produzem efeitos jurídicos? Já te dei alguns, mas dou mais. Olha aí, ó. O nascimento, quando você atinge a maioridade, o decurso de tempo, por exemplo, que gera uma prescrição, uma catástrofe natural que ocasiona a destruição de bens, etc. Então, são alguns exemplos de fatos jurídicos no seu sentido estrito. Tudo isso veio da natureza, aconteceu naturalmente. Agora, em oposição a isso, de certa maneira, nós temos os atos jurídicos. Esses são eventos humanos, derivados do quê? Do homem, e que vão produzir efeitos jurídicos. Então, um contrato de compra e venda é um exemplo, a certidão de casamento, de nascimento, também são outros exemplos. Veja que nesse caso, o homem praticou um ato que surtiu efeito. Você vai falar, mas compra e venda surte efeito? Claro! Agora eu sou o comprador deste imóvel e agora você não é mais o proprietário dele. E eu, obviamente, tenho que te pagar e você tem o direito de receber. Então, claro que esse acordo, essa vontade entre homens produziu efeito. Do mesmo jeito que um casamento. Ah, um casamento não produz efeito. Ou como não produz, rapaz? Ato ruim na vida de uma pessoa. Oh, mentira. Não, não. Que isso, não, amor. Não é brincadeira. Eu tô gravando, não invade o estúdio, não, amor. Pelo amor de Deus, não faz isso. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas olha, brincadeiras à parte, eu sempre faço essas brincadeiras de casamento. Minha esposa leva numa boa, graças a Deus. Eu fico sempre cheio de hematomas, de tão na boa que ela leva. Líder da casa. O que acontece é o seguinte. Quando você casa, você, por exemplo, passa a ter obrigações no casamento. Dentre elas, por exemplo, para pensar na questão do matrimônio, do patrimônio. O patrimônio adquirido por pessoas, se for um regime de comunhão de bens, comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido na constância do casamento é dividido entre os dois. Veja, isso foi uma consequência, um efeito jurídico produzido pelo casamento. Tá certo? O nascimento também, quando há certidão de nascimento, você tem efetivamente o reconhecimento do ponto de vista do direito de que uma pessoa, de que uma criança nasceu. Então, meus amigos, isso é um ato jurídico, porque veio de vontade humana. Como é que eu gostaria de mostrar isso para vocês? Eu até coloquei ali, ó, um outro dispositivo lá do Código Civil que fala assim, ó, ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Esses verbos aqui, eles vão ser utilizados por um doutrinador no direito administrativo chamado Eli Lopes Meirelles, quando ele vai dar o conceito de atos administrativos, tá? É um conceito hoje em dia que quase não é mais utilizado, né? As provas mesmo já não repetem tanto, mas isso ainda acaba sendo um pouco repetido, esses verbos acabam sendo um pouco repetidos, porque isso está ligado à ideia de produzir efeitos jurídicos. Quando a gente fala que algo produz efeito jurídico, é porque, por exemplo, ali, ó, foi adquirido um direito, ou, por exemplo, foi extinto um direito, ou extinto uma obrigação, foi modificada uma obrigação. Algum desses verbos, e até outros, a gente poderia falar, por exemplo, ali em comprovar, que não está aqui, mas enfim, algo no mundo do direito mudou. Uma nova engrenagem no mundo do direito passou a girar ou mudou a sua rotação. Estava rodando para frente, rodou para trás, ou então estava rodando devagar, está rodando mais rápido. Algo no direito mudou. Essa é a ideia de produzir efeitos jurídicos. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Eu queria nesse momento só mostrar para você o seguinte, olha só. Deixa eu até sair da tela aqui para você ver com clareza o que eu quero te mostrar. Vamos lá. Meus amigos, eu te disse que fato jurídico é uma expressão que pode estar na sua prova, no seu entendimento, de maneira ampla. Então tá aqui, ó, fato jurídico, tá bom? Isso aqui eu estou usando em sentido quê? Em sentido amplo, tá bom? Beleza. Agora, esse fato jurídico, ele vai ser subdividido em dois, né? Eu tenho o ato jurídico e eu tenho o fato jurídico. Este aqui, essa expressão fato jurídico, está em sentido quê? Estrito. Qual é a diferença desse fato jurídico em sentido estrito para o seu sentido amplo? Gente, o fato jurídico em sentido estrito, nós estamos falando de um evento que é da natureza, tá? É algo que deriva da natureza.
evento da natureza, ou natural. É aquilo que não depende de dedo do homem. Já quando eu falo de ato jurídico, eu estou falando de evento do homem, humano, né? Então, se partiu do homem, se tem dedo humano, é um ato jurídico. Se veio somente da natureza, é um fato jurídico em sentido estrito, porque em sentido amplo, fato jurídico é tudo que produz efeito jurídico. Tudo bem? E assim a gente começa a falar mais sobre o nosso conteúdo, porque eu trago aqui para vocês o conceito de José dos Santos Carvalho Filho, o famoso Carvalhinho. Ele diz o seguinte, vem aqui comigo. É a exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou de seus delegatários nessa condição, que, sob o regime de direito público, vise a produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público. Esse é o único conceito? Não, eu trouxe ainda o conceito de professora de Pietro, a ilustríssima querida, de tipos mais íntimos, né? Professora de Pietro, uma figura, aliás, maravilhosa. Carvalhinho também, mas a de Pietro é uma senhorinha, tão gente boa. Declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Agora, se eu posso aqui ser bem petulante, bem prepotente, eu proponho a vocês um conceito. Que conceito é esse que você propõe? Eu proponho um conceito que abarca tudo que basicamente eu vejo em questões de prova sobre o conceito de atos administrativos. Então vamos lá. Entenda ato administrativo como manifestação, declaração ou exteriorização unilateral de vontade. Então vamos lá, Jack Stripador, por partes. Vem aqui comigo porque eu vou dividir esse conceito em partes. Ó. Primeiro, manifestação, declaração ou exteriorização. Tudo isso será explicado, pessoal. Não, inclusive, somente nesse bloco, e outros também. Unilateral de vontade. Então, ó, eu vou chamar aqui o de vontade, eu vou continuar em amarelo, tá? Agora, o unilateral, eu vou marcar em outra cor, para a gente alternar e você entender o que eu quero fazer. Porque eu vou explicar separadamente. Aí depois diz que é da administração, então vamos lá, vamos de novo aqui, ó, agora vamos botar de verde, da administração pública, ou de seus delegatários. Deixa eu sumir aqui para você ver melhor. Aí vamos lá, outra cor agora. Invariavelmente eu vou ter que repetir a cor, né, gente? Não vai ter como. Vamos botar aqui o vermelho, acho que dá. Vai. Regido por normas de direito público. Tá certo? Outra cor agora. Visando atendimento ao interesse público. Mais um aqui agora. A produção, visando também a produção de efeitos jurídicos. E por fim, será que eu consegui com as cores aqui? Acho que consegui, hein? Passível de controle. Essa cor ficou ruim, né? Vamos lá. Não dá pra você ver direito. Vem aqui comigo. Vamos apagar essa parada aqui, essa bagaça. Vamos em outra cor aqui, que essa aí não ficou legal, não. A gente repete conforme for, né? Já tá bom, já. Eu acho... Peraí. Galera, vamos nessa aqui mesmo, né? Passível de controle jurisdicional. Por que eu fui botando tudo cor diferente aí, pessoal? Vem aqui comigo. Cada trecho vai ser explicado de maneira separada. Eu vou te fazer entender esse conceito, você vai entender tudo o que você precisa saber e dominar o que é um ato administrativo. Cara, eu sou muito chato, bicho. Eu sou chato demais. E eu só vou conseguir terminar essa aula em paz se você entender tudo isso. Se você não entender isso, você vai me procurar em rede social, você vai me falar o que de acho você não entendeu, que o cabra aqui vai te explicar o que você não está entendendo, porque tem que entender.
tá bom? Ato administrativo é um tema teórico. Então você não tem literalidade de lei, você não tem nada para ficar te ajudando. Se você não entender, o negócio vai ficar muito atolado. Sem contar que isso é muito central. Você usa muito da questão dos atos administrativos em outros trechos da disciplina e até mesmo em outras disciplinas. Quando você, por exemplo, entende o que é um ato administrativo, naturalmente você entende quando vai caber um mandado de segurança, por exemplo. Isso tem relevância? Tem. No final desse bloco ainda eu vou te explicar isso. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, é uma manifestação, declaração, exteriorização unilateral de vontade de agentes da administração pública ou de seus delegatários, regidos por normas de direito público, visando atender o interesse público e produzir efeitos jurídicos, sempre passível de controle jurisdicional. Meus queridos, muito importante. Agora a gente começa a pegar cada um dos trechos, mas não sem antes ver essa questãozinha aqui para você entender com clareza como isso vai cair na sua prova. Não é um tema tão cobrado a partir de conceito, não. Mas cai e é bom que você saiba. Declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, como por exemplo um concessionário de serviços públicos, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada durante providências jurídicas complementares à lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. É correto afirmar que o enunciado se refere ao conceito de poder hierárquico, decisão judicial, ato administrativo, discricionariedade ou ativismo judicial. E o gabarito é, obviamente, C de casa. Ato administrativo é esse conceito. Esse conceito aí de cima é de Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu não coloquei no material, mas é o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu não coloquei justamente porque é um pouco mais rebuscado, mas está aí na nossa questão. Você vê que é uma questão recente. Agora vamos lá, vamos continuar. O primeiro paralelo que eu faço para vocês é a diferença entre ato administrativo e ato privado da administração pública. Você lembra, deixa eu voltar aqui agora com vocês, você lembra que você viu lá comigo que o ato administrativo ele visa o atendimento ao interesse público e ele é submetido, regido por normas de direito público? Esses foram dois trechos que estavam lá, que a gente agora vai entender os dois nesse slide aqui. Por quê? O que é um ato administrativo e o que é um ato privado da administração pública? Meus amigos, o poder público, quando ele pratica um ato visando atendimento ao interesse público, ele pratica um ato, talvez, administrativo. Agora, quando ele pratica um ato visando atendimento ao interesse privado, ele não pratica ato administrativo, ele pratica ato privado da administração pública. Professor, me explica um pouco melhor isso. Veja, pensa nas estatais, empresas públicas de sociedade de economia mista. Dois exemplos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, respectivamente, empresa pública e sociedade de economia mista. Tens conta em um dos dois? Caixa ou Banco do Brasil? Eu tenho, por exemplo. É uma relação que você mantém com o Estado? É. É uma atuação do Estado? É. É uma atuação do Estado que visa atender o interesse público? Chama a Amy Winehouse para levantar do túmulo que ela responde pra gente. Atende ao interesse público essa atuação do Estado? No. Falta de maturidade é um problema sério, rapaz. Mas olha, é doença, comprovado, tem que tomar remédio. O meu acabou. Aí vamos lá. Quando a gente está falando de uma atuação de uma estatal, é o Estado que não está atendendo ao interesse público, rapaz. O Estado não está atendendo ao interesse público porque ele assumiu a condição de empresário. Empresa pública e sociedade econômica mista, em regra, elas estão no mercado, competindo com empresas privadas. Então elas praticam atos de natureza o quê? Mercantil, comercial, de vendas, de um serviço, que é o caso da Caixa Econômica ou Banco do Brasil, e de um produto, como por exemplo a Petrobras, que vende o petróleo. Então, meus amigos, nestes casos, estamos claramente diante de atos privados da administração pública e não de atos administrativos. Porque esses atos privados da administração pública é quando o Estado desce do pedestalzinho dele, ele tira toda a armadura que deixa ele fortão, ele tira tudo, fica fraquinho, parece até o time do Vasco, de tão fraco que ele fica. Fica fácil de alguém ganhar, de tomar porra. Galera, brincadeira. Leva a mão não, nada, leva pro coração não, tamo junto. Aí olha só, quando a gente fala que o Estado ele tira a roupa dele e ele fica fraco, a gente está dizendo basicamente que o Estado ele não vai
praticar nenhum ato na condição de poder público, naquela figura poderosa, que aplica multa, que cobra impostos, que desapropria. Não, o Estado desceu o patamar e foi atuar lá com os réis mortais. Ele foi atuar no mesmo patamar da iniciativa privada. Neste caso, nós estamos diante de um ato privado da administração pública. Ao passo que, quando o Estado atua visando atendimento ao interesse público, aí nós estamos diante de quê? De quê? De quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Estamos diante de ato administrativo. Quando o Estado cobra impostos, quando o Estado ele promove desapropriações, quando ele fiscaliza vigilância sanitária, quando ele aplica multas de trânsito, quando ele concede carteira de motorista, porte de arma, autorização para um camelô numa via pública, o ambulante, né? Dependendo de onde você está me assistindo. Aqui no Rio de Janeiro é habitual a gente chamar de camelô, mas por aí a gente chama de ambulante Brasil afora. Enfim, pessoal, nesse caso é um Estado com cara de Estado. É um Estado empoderado. É um Estado que botou, linguagem nerd. É um Estado que botou a armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco. Vai se mover na velocidade da luz. Fica poderoso, forte pra caramba. Esse aí é o Estado praticando o ato administrativo, porque visa atender o interesse público. E é, portanto, submetido não à norma de direito privado, à norma de direito público. E se você assistiu o nosso conteúdo introdutório, você domina muito bem o que é isso, norma de direito privado e direito público. Mas se você não assistiu, só vai cair no teu concurso ato administrativo e aí só foi liberado isso aqui para você, você só adquiriu esse módulo, beleza. Quando a gente fala de norma de direito público, você pensa na ideia de que eu tenho regras que são típicas do direito público, típicas da presença do interesse público, onde basicamente você tem isso aqui na relação à desigualdade. Imagina que você tem uma balança, quando é uma relação submetida à norma de direito público, fica pesado demais para o particular e light para o poder público, porque o poder público tem poderes em relação ao particular, porque tem a presença do interesse público. E o interesse público ele é supremo quando comparado ao interesse privado, tanto que o Estado desapropria, tanto que o Estado aplica multas, apreende mercadorias, destrói obras irregulares, interdita estabelecimentos. Isso é a presença do interesse público, a balança desequilibrada. Agora, quando a gente tem um ato privado da administração, você tem a presença o quê? De interesse de natureza privada. Aí é igualdade entre as partes. Entre eu e você que assiste essa aula, que contratou esse curso, entrou em você, igualdade. Eu não tenho supremacia sobre você e nem você sobre mim. O que nós temos é uma relação jurídica de igualdade entre as partes, onde nós contratualizamos. Há um contrato celebrado entre as partes, onde as partes são iguais. Tanto que ninguém altera o contrato se impondo nada um ao outro. Beleza? Dito isso, olha aqui comigo. O ato administrativo é praticado visando o interesse público, já o ato privado é praticado visando interesse de natureza privada, mercantil. É regido por normas de direito público o ato administrativo, o ato privado da administração por normas de direito privado. Lembra? Direito privado, igualdade, direito público, desigualdade. Por quê? Porque o interesse público é supremo. Então gera uma desigualdade, tá bom? Como que você contrata algo na sua vida? Você vai lá e compra, não é? Você precisa justificar, tem que pegar 3 orçamentos, tudo mais, tem que fazer licitação? Não, o poder público tem. Ou seja, o poder público contratando tem a presença do interesse público, desnivela a parada. Nesse caso, não é nem na ideia de que o Estado tem prerrogativa sobre o particular. Nesse caso, desnivela no sentido de que para o Estado gastar tem uma burocraciazinha. Porque o agente público não pode contratar com o amiguinho, ele tem que contratar com quem oferecer a melhor proposta. Beleza? Continuando. É uma relação desigual no ato administrativo, já no ato privado da administração, é uma relação igualitária. Exemplo, sanção tributária, sanção de trânsito e tantos outros que eu já dei. E do outro lado aqui, a abertura de conta em um banco estatal ou abastecimento do seu carro num posto de gasolina estatal. Hoje em dia não tem mais, né? Porque foi vendida a BR Distribuidora, mas enfim, historicamente sempre tivemos a BR Distribuidora como uma subsidiária da Petrobras e ela que vendia o combustível para você. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, entendemos 2 partes do conceito. O que é o ato administrativo no sentido de visar atendimento ao interesse público? Se visar atendimento ao interesse privado, não é ato administrativo, é ato privado da administração. E se visa o atendimento a interesse público, é submetido a normas de direito público. Uma desigualdade, supremacia do interesse público. Se visa atender interesse privado, regra consumerista, do direito civil, submetido às normas típicas de mercado da iniciativa privada. Ok? Vamos lá. Vamos seguir que agora eu tenho uma questão para vocês.
Com relação aos atos administrativos, julgue o item. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração. Meus amigos, errou! Por quê? Isso está errado, galera. Por que está errado? Vamos aqui comigo, vamos entender o que tem de errado nessa questão. Olha, a expressão ato administrativo, por não incluir só os atos praticados no exercício da função, mas também os atos de direito privado, eu incluo atos de direito privado no conceito de atos administrativos? Não. Então, ó, mas também os atos de direito privado, isso aqui, ó, tá errado, tá bom? Praticados pelo poder público. Tem sentido mais amplo que a expressão atos da administração. Não, na verdade não tem sentido mais amplo que a expressão atos da administração. Atos da administração, essa expressão aqui, ó, atos da administração, acaba sendo uma expressão genérica, que engloba toda e qualquer atuação da administração pública, tá bom? Então, dentro da ideia de atos da administração, você teria atos administrativos, atos privados da administração, atos políticos, atos que nós vamos ainda mencionar. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir? Já que eu falei de ato político, vamos falar justamente sobre isso agora. O que são os atos políticos? E a partir de ato político eu vou te explicar um outro trecho do conceito. Lembra que eu botei lá no conceito que é passível de controle jurisdicional? Pois é. É porque o ato administrativo ele é controlado pelo poder, judiciário. E o ato político é controlado pelo poder legislativo. Legislativo, professor? É. Vamos a um exemplo de um ato político. O presidente fala assim: olha aí, no tocante à questão aí da Venezuela, nós estamos aí em guerra com esse país aí, tá ok? E aí, galera? O presidente declarou guerra a um outro país. Meus amigos, quando o presidente declara guerra, nós já estamos em guerra, como, por exemplo, no meu caso, a Venezuela? Não estamos em guerra. Por quê? Tem a necessidade de aprovação. Aí alguém levanta o dedo e fala assim: claro, tem que ter a aprovação do STF. Não! A aprovação é do Congresso, querido. O Congresso tem que aprovar. E se o Congresso não aprova, não estamos em guerra. O que você quer dizer com isso, homem? Olha só, preste atenção, como diz mineiro, preste atenção aqui no que eu estou falando para você. Quando eu falo que o Congresso tem que aprovar, é porque são atos de natureza política. E atos políticos são controlados pelo Legislativo. Um segundo exemplo. Você tem lá, por exemplo, a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520/02, que está com data prevista para morrer, né? Ela tem data já prevista de falecimento, que é lá em 2023, abril de 2023, porque a nova Lei de Licitações vai ficar durante 2 anos aí convivendo com as outras, mas enfim, vamos lá. A Lei do Pregão, ela prevê que o pregão ele pode ser presencial ou eletrônico, preferencialmente eletrônico, inclusive, mas ela não fala mais nada. Então, é um tema que fica pendente de regulamentação. Quem regulamenta? Se você seguiu a ordem do nosso curso, se cai para você poderes da administração, você já aprendeu o poder regulamentar. O chefe do executivo vai lá e regulamenta através de decreto. Veja que o poder regulamentar, você também aprendeu isso lá, ele está limitado a regulamentar o que a lei previu. Ele não pode, por exemplo, falar de algo que a lei não falou, porque a gente vive num direito onde as coisas só são criadas pela lei. Então, se a lei não criou, eu não posso criar por decreto. A dinâmica é basicamente essa. Ah, entendi, professor. E o decreto é um ato administrativo? Sim, ele até é um ato administrativo, mas ele tem uma expressão política. Eu estou falando no sentido amplo. Então ele é um ato que envolve, eu vou melhorar, o decreto como um todo, ele é uma espécie de ato normativo administrativo, mas num sentido amplo, onde o Estado, na verdade, nesse momento, ele está desempenhando uma função de natureza política, regulamentando uma lei. Quer ver um outro exemplo melhor ainda? Esse aí você não vai ter dúvida nenhuma. A sanção ou veto de uma lei. O presidente vetou 3 dispositivos, na verdade ele vetou vários, mas ele vetou vários dispositivos da nova lei de licitações. O Congresso foi lá e derrubou 3 vetos dele. Veja que a sanção ou veto é um ato de natureza política. Quem foi que controlou depois? O Congresso. Olha que lindo, galera. Pô, aí, se arrepiei. Tô se arrepiando todo. Galera,
Olha só, quando eu falo que o Congresso controlou, é porque o ato político ele é controlado pelo Legislativo. E o ato administrativo? O servidor foi demitido, não concorda. Recorre administrativa ou judicialmente. Tomou uma multa de um fiscal, por exemplo, de rendas, do Estado, do município, de um auditor fiscal da Receita. Não concorda, você leva administrativamente via recurso ou leva para o judiciário. Você tomou um tiro, por exemplo, de um policial numa operação. Quer processar o Estado, leva para o Legislativo, para o Judiciário, porque tudo isso é ato administrativo. Tudo isso, todos esses exemplos que eu dei, o tiro do policial é um ato administrativo? Não, mas a operação foi. Ela foi ordenada pela autoridade. O tiro é uma consequência. Tá bom? Então, meus amigos, chegamos a essa conclusão de que o ato administrativo ele é exercício da função administrativa, enquanto o ato político é exercício da função política. O ato administrativo ele vem do legislativo, do executivo e do judiciário, dos três poderes, porque todos eles fazem licitações, todos eles nomeiam servidores, punem servidores, dão ordens, concedem férias, licenças e por aí vai. Já o ato político, a gente não tem ato político no judiciário, pelo menos não abertamente, né? Mas a gente bem sabe que o judiciário de vez em quando gosta de fazer uma politicazinha. Tecnicamente falando, o judiciário não pratica atos políticos. Ele somente pratica os atos jurisdicionais e os administrativos. Já os atos políticos em sua raiz estão aonde? Estão nos chefes do executivo, estão nos seus auxiliares diretos, que são os ministros, secretários de Estado, a depender se for no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Estão lá com os membros do legislativo, deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais ou distritais. Todos esses vão praticar atos de natureza política. Beleza, meus queridos? Então, chegamos à conclusão de que o controle, né, como eu já havia dito, o controle do ato administrativo ele é exercido pelo judiciário, enquanto o controle do ato político ele é exercido pelo legislativo. E se insere o ato administrativo no campo da minha matéria, enquanto você vai estudar os atos políticos lá com o professor de direito constitucional, tá bom? Mas aqui, ó, só para a gente não esquecer de anotar, o ato administrativo ele é controlado, controle judicial, enquanto desse lado o controle é um controle legislativo. Tá bom? Controle judicial e controle legislativo. Beleza, meus queridos? Vamos continuar? Que agora a gente ainda tem um outro trecho daquele dispositivo lá para ser explicado, que é o mero ato. O que é o mero ato, meu amigo? Mero ato a gente está falando do seguinte: os atos administrativos eles produzem efeitos jurídicos, os meros atos não produzem efeitos jurídicos. Então, o ato administrativo, a gente fala, por exemplo, de licença conferida a um servidor. Isso produz efeito jurídico, o servidor agora pode ficar em casa. De um porte de arma, isso produz efeito jurídico, a pessoa agora pode botar a arma na cintura e andar na rua. Agora, você sabe o que não produz efeito jurídico? Mudar mesas de um local na repartição. Mudar um endereço de uma repartição pública. Isso não produz efeito jurídico nenhum. Nenhuma nova engrenagem no mundo do direito passa a girar, ou nenhuma engrenagem que estava girando parou, ou nenhuma engrenagem que estava girando aumentou a velocidade ou diminuiu. Nada no mundo do direito mudou. Então isso é um mero ato. E você lembra que a gente viu lá que os atos, eles produzem efeitos jurídicos, como por exemplo a admissão de um aluno na escola. Mas os meros atos sequer produzem efeitos, como a mudança de endereço de um órgão público. Então a parte lá do conceito que você aprendeu, que ato administrativo, ele é praticado visando o interesse público e a produção de efeitos jurídicos, você matou essa parte. Beleza? Então você já entendeu que ele visa o interesse público, a produção de efeitos jurídicos, é controlado pelo judiciário e é submetido a normas de direito público. Você já entendeu isso com toda a clareza do mundo. Agora eu quero te chamar a atenção para esse detalhe aqui. Atos das estatais, atividades econômicas e atos administrativos. Que correlação é essa aí? Vamos abrir tudo aqui. Os atos das estatais submetem-se normalmente ao mesmo regime das empresas em geral, por força do 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, ou seja, pratica atos privados. Então, a abertura de conta na Caixa Econômica no Banco do Brasil, contratação de financiamento, de um empréstimo, alguma coisa do tipo. Ok. Parcial aplicação de normas de direito público lá nas estatais. Por quê? Nas estatais, eventualmente, a gente tem normas de direito público, sim. Porque o regime de uma estatal
Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, BNDES, Correios, SEDAI, aqui no Rio de Janeiro, que é a Companhia de Água e Esgoto. Todas essas, elas praticam atos de natureza privada, em regra. Mas tem atos administrativos lá, tem atos que são da seara pública, como licitações, obrigação de realizar concursos públicos e por aí vai. Tá aí, ó. Parcial aplicação das normas de direito público, como concursos públicos, licitações, entre outros. Isto é, a prática de atos administrativos. E qual é a relevância que isso tem? Bom, a relevância que isso tem é que é o seguinte: lá no direito constitucional, ou até mesmo na nossa aula de controle da administração, você vai aprender que existe uma coisa chamada mandado de segurança. O mandado de segurança, ele serve para amparar direito líquido e certo que não seja protegido por habeas corpus ou habeas data, mediante ato ilegal praticado por autoridade pública ou praticado com abuso de autoridade. Então vamos lá. Ato ilegal de autoridade pública ou com abuso de autoridade. O que é autoridade pública? É uma pessoa que pratica ato administrativo. Porque quando uma estatal ela te dá um dinheiro emprestado e te cobra juros, isso não é ato administrativo, aquela figura não é uma autoridade pública. Agora, vá lá na Caixa Econômica, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Eletrobras, na Casa da Moeda, no BNDES, nos Correios, e participe de uma licitação. Veja se os atos destas entidades não tem cara de autoridade pública. Porque é igualzinho o que o Estado faz, por exemplo, no Detran, nas agências reguladoras, no Banco Central, onde lá eu tenho Estado com cara de Estado, não Estado econômico. Então, quando o poder público, eu estou falando de maneira ampla, quando a administração pública, ela se reveste dos aparatos típicos de poder público, bombadão, armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco, a gente teria ato administrativo. Então, se eu tenho ato administrativo, é porque eu tenho o quê? Alguém visando o interesse público, balança desequilibrada, e o mandado de segurança é para quê? Para me proteger dessas figuras que têm poderes sobre mim, que geram desequilíbrio na balança. Então, essas figuras têm poderes sobre mim, cara, olha que lindo, cara. Pô, fantástico. Aí, bicho, não, sacanagem não. Direito é muito bonito. O mandado de segurança ele é para proteger justamente dos excessos dessas figuras que são tipicamente públicas, que praticam atos públicos, que estão naquela condição empoderada. Olha o que diz a súmula 333 do STJ. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Eu posso dizer que, por analogia, também cabe mandado de segurança em concurso público promovido pelas estatais? Claro, porque quando uma estatal, olha aqui, ó, quando uma estatal, deixa eu marcar aqui rapidinho, vem aqui comigo. Quando eu tenho uma estatal fazendo uma licitação ou um concurso público, ela está, na verdade, praticando atos administrativos. Se pratica ato administrativo, está submetido a normas o quê? De direito público. Se está submetido a normas de direito público, sabe o que acontece, meu querido? Desequilibrou a balança. Desequilibrou a balança, tem que ter um mecanismo de proteção. Qual o mecanismo de proteção no caso aqui? Mandado de segurança, porque é uma autoridade pública atuando ou com abuso de autoridade ou de maneira ilegal. Que isso, cara, muito lindo, sabia? Porra, maravilhoso. Conhecimento mais profundo. Já é a parte inicial do estudo de ato administrativo, que já é mais profundo, pode cair na sua prova, eu já vi algumas vezes. Beleza? Meus amigos, este posicionamento é ampliado ainda às delegatárias de serviços públicos quando praticam atos administrativos. Quando que elas praticam atos administrativos? Na mesma lógica. Olha, aqui na minha cidade, eu sou do Rio de Janeiro. Aqui, quem fornece energia elétrica é uma empresa chamada Light. A Light, ela de vez em quando, ela aparece aqui no condomínio, eu sou síndico do meu condomínio, e aí ela aparece e fala assim, olha, eu tenho aqui uma ordem para cortar a luz do fulano. Veja, ela pede educadamente para ingressar no imóvel, mas eu não posso negar, sabia? Não pode ser negado isso. Senão eu notifico o condomínio. Aí você vai dizer assim, pô, mas o imóvel é teu, você libera a entrada de quem você quiser. Eu concordo contigo. É um ato administrativo. Ela vestiu a armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco, ficou empoderada. Ela chega aqui com educação e fala, posso entrar? Ela pede pode só porque ela é educada. E porque ela também não pode botar o pé na porta. Ela não pode destruir, ela não pode botar a mão em mim, ela não pode usar de força. Ela não tem isso. Ela não tem poder de polícia. Mas ela pratica um ato administrativo. Ela tem essa capacidade. Tanto que não pode ser negado o ingresso dela. Beleza? Então, se uma luz é cortada,
com a conta paga. Cabe mandado de segurança? Cabe, porque não foi um ato administrativo nesse caso? Foi. Cabe mandado de segurança. É um direito líquido e certo, você comprova que está tudo pago porque cortou. Entenderam, galera? Pô, maravilhoso, maravilhoso. E assim eu encerro com vocês esse nosso primeiro bloco. Tudo que você precisava nessa parte inicial, você aprendeu. Na sequência eu venho te explicando a parte inicial do conceito e outras cositas mais. Beleza? Valeu, galera. Até já.